Olá a todos! Vamos então dar continuidade aos nossos estudos no Evangelho de Mateus. E hoje nós vamos estudar a parábola do servo impiedoso. Essa parábola se encontra em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21. E aqui o Senhor Jesus ele continua falando sobre o assunto do perdão. Versículo 21, Pedro se aproximou de Jesus e perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo não até 7, mas até 70 vezes 7. Bom, inicialmente Pedro ele faz uma pergunta para o Senhor e ele dá uma sugestão de resposta, a fim de que talvez o Senhor avalie se a sua resposta é boa, é sábia ou não. Ele fala: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? E Jesus ele vai além da sugestão de Pedro. Ele responde dizendo: até 70 vezes 7. Muito mais do que 7. E a ideia aqui não é uma questão de matemática, de conta, simplesmente. Ele não está dizendo que você tem que perdoar apenas 490 vezes, que seria aí o resultado total de 70 vezes 7 na matemática, mas a ideia aqui é que Jesus está dizendo que o perdão ele deve ser algo constante, ele deve ser algo contínuo, ou seja, o discípulo de Jesus ele deve estar sempre com a disposição de perdoar, sempre. Ele não pode perder essa disposição. Perdoar não é algo que depende das circunstâncias, da pessoa ou do dia, se você está num dia bom ou se você está num dia ruim. O perdoar é algo que deve ser constante na nossa vida cristã. E é isso que o Senhor Jesus está ensinando aqui para nós. E aí, Jesus ele vai ampliar mais ainda esse ensinamento, contando uma parábola. E essa parábola, ela é a parábola do servo impiedoso, ou, como alguns preferem referi-la, a parábola do credor incompassivo. Versículo de número 23. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Em algumas traduções, é mencionado a quantidade da dívida que esse servo devia ao rei. É uma dívida de 10.000 talentos, ou seja, é uma dívida muito alta, é uma dívida que ninguém poderia pagar, impossível desse servo pagar essa dívida. E o próprio versículo 25 vai dizer isso. Como ele não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Versículo 26. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando ele saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Bom, um detalhe muito importante aqui nessa parábola, antes da gente continuar no versículo 29, é a quantidade de dinheiro que cada servo devia. O primeiro servo, ele devia 10.000 talentos. Uma dívida impossível de pagar. Uma dívida que poderíamos chamar hoje em dia de uma dívida milionária. Uma dívida que nem negociando ele conseguiria pagar.
Já o outro servo devia 100 denários. Não é uma dívida muito alta, mas também é uma dívida bem cara. 100 denários correspondem a 100 dias de trabalho. E uma outra observação importante é que o primeiro servo ele está devendo ao rei 10.000 talentos. Já o segundo servo ele tem uma dívida menor e ele está devendo a um outro servo. Aquele servo que deve 10.000, o seu conservo, ou seja, um outro servo do rei, deve a ele 100 denários. Então, duas coisas importantes. A quantidade da dívida, um deve uma dívida muito alta, o outro tem uma dívida bem menor, e a pessoa a quem eles estão devendo. O primeiro servo deve ao rei, o segundo servo ele deve ao outro servo. Continuando agora no versículo de número 29. Então, o seu conservo caiu de joelhos, implorou-lhe: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Veja que é a mesma atitude do servo que devia 10.000 talentos. É a mesma atitude que ele toma diante do rei. Voltando aí no versículo 26, a gente vê isso. O servo prostrou-se diante dele, do rei, e lhe implorou: tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O conservo desse servo faz a mesma coisa no versículo 29. Só que esse servo que foi perdoado pelo rei, ele não quis perdoar o seu conservo. E é isso que a gente vê no versículo 30. Mas ele não quis perdoar. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Preste atenção nessa expressão, até que pagasse a dívida. Então havia uma condição para o conservo daquele servo fosse solto. Qual era a condição? Pague a minha dívida, e então eu vou te soltar. E aí o que aconteceu? Versículo 31. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, eu cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor o entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Qual é a lição principal dessa parábola? Uma coisa importante que a gente deve ter em mente é que toda parábola do Senhor, ela tem uma moral, ela tem uma lição central. Qual é a lição dessa parábola? A lição é: perdoe os seus irmãos, para que o Pai Celestial te perdoe. E existem algumas outras questões aqui que são importantes. A primeira delas é a dívida. A dívida daquele servo com o seu rei era uma dívida de 10.000 talentos. Por outro lado, o seu conservo lhe devia apenas 100 denários. O que isso significa? Isso significa que as ofensas que nós praticamos contra Deus, isto é, os pecados que nós cometemos contra Deus, eles são muito maiores e muito mais numerosos do que os pecados que alguém possa cometer contra nós. Então, nada se compara às ofensas que nós praticamos contra Deus. Eu sei que muito de nós, talvez todos nós, já sentimos a dor da ofensa, de alguém que nos machucou, nos magoou, nos traiu de alguma forma. Isso é algo horrível, mas
a ofensa que nós praticamos contra Deus com os nossos pecados são muito piores do que qualquer ofensa que uma pessoa possa ter praticado contra você, ou contra mim, ou contra qualquer outra pessoa. E se Deus, o Pai, ele nos perdoou das nossas ofensas muito maiores do que as ofensas do nosso próximo, então nós também temos que perdoar ao nosso próximo. Não faz sentido. E é o que se requer de um cristão que foi perdoado por Deus por meio de Cristo Jesus. Ele tem o dever. O perdão não é um favor que nós fazemos a alguém, mas é um dever que nós temos diante de Deus. Se Deus teve compaixão de mim, eu devo perdoar o meu próximo. E se eu não perdoar o meu próximo, Deus também não vai me perdoar. E isso pode ser confirmado no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 14, onde o Senhor, após falar ali a oração do Pai Nosso, ele diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então aqui nós temos uma lição muito importante. Perdoe para que você seja perdoado por Deus. Mas aí fica a seguinte questão. Então, eu preciso perdoar o meu próximo para ser salvo, para ir para o céu, para receber a justificação? Bom, é aí que a gente deve tomar um certo cuidado. Porque, veja, a Bíblia, ela vai falar de 2 tipos de perdão. E existe um perdão que nós já recebemos por completo. Esse perdão, ele é chamado de perdão judicial. É o perdão que Deus nos dá como juiz. Veja que esse perdão, ele é mencionado no Evangelho de João, no capítulo de número 5, versículo de número 24. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Ele vai dizer: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Esse perdão, ele consiste na libertação da condenação. O perdão que nós recebemos pela fé em Jesus, quando nós cremos em Jesus e nos arrependemos dos nossos pecados, esse perdão, ele nos livra da condenação do inferno. E esse perdão nos é dado pelo sangue de Jesus, como vemos no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 28. O Senhor Jesus vai falar: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. E o apóstolo Paulo vai falar desse perdão também em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo de número 1. Versículo de número 7. Ele vai dizer: nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Esse perdão nós já temos, e nós não podemos perder esse perdão. O Senhor Jesus já nos deu pelo seu sangue na cruz, e nós o recebemos no momento em que nós cremos nele, no momento que nós nos convertemos. Então, na conversão, nós recebemos o perdão completo de Deus, e esse perdão é o perdão judicial, é o perdão que nos livra do inferno e da condenação. Então, que perdão é esse que é mencionado na parábola do servo impiedoso e é mencionado também em Mateus capítulo 6, esse perdão que nós
só recebemos de Deus quando nós perdoamos os nossos irmãos. Que perdão é esse? Esse perdão, ele é chamado de perdão paternal. É o perdão que Deus nos dá como Pai. Esse perdão, ele não é um perdão que nós recebemos para sermos salvos. Não é um perdão que nos livra da condenação, mas é um perdão que nós recebemos para que venhamos manter uma comunhão completa com Deus. Então, por isso que é chamado de perdão paternal. E é por isso que toda vez que Jesus vai falar desse perdão, ele relaciona esse perdão com o fato de Deus ser o nosso Pai. É por isso que aqui em Mateus 6, versículo 9, quando ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, ele vai dizer, Pai Nosso que está nos céus. Ele identifica aqui Deus como Pai. E no versículo 12, então, ele nos ensina a pedir perdão a esse Pai. Versículo 12, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E agora, voltando para a parábola do servo impiedoso, a gente vê também essa ideia aqui de Deus como Pai. Versículo 35. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Então veja, aqui ele está falando de família, irmão, pai, e a ideia é justamente essa. Se você não perdoa os seus irmãos, o pai, ele não vai ficar bem com você. Você não vai poder desfrutar de uma boa comunhão com ele. Ele vai continuar sendo seu pai, ele vai continuar sendo seu salvador e seu senhor, mas você não vai estar bem com ele. E para você estar bem com ele, você precisa perdoar os seus irmãos. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que esse perdão é o perdão da comunhão. Mas aí surgem as dúvidas. A primeira dúvida é o que está no versículo de número 34, quando diz: irado, o seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. O que significa essa expressão, torturadores? O que ele está querendo dizer com isso? E uma outra questão, até que pagasse tudo o que devia. Bom, esse homem não teve sua dívida cancelada, seu pecado perdoado? Por que então o texto está dizendo até que pagasse tudo o que devia? Bom, primeiramente, a gente precisa entender que quando ele fala aqui de torturadores, ele não está falando da condenação do inferno, ele não está falando de uma punição pelos pecados, e ele não está falando também de uma espécie de purgatório. A gente não pode ter essas ideias em mente, porque a questão aqui é outra. Veja, no versículo de número 25, nós percebemos que a punição para aquele homem da dívida que ele tinha não era os torturadores, não era. A punição era outra. Olha o que diz o versículo 25. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Então, a punição seria a escravidão. A punição seria que ele fosse vendido. E isso não aconteceu com ele, ele não foi vendido. A segunda coisa que a gente precisa considerar é que esse homem, de fato, ele teve seu pecado perdoado. Basta a gente ver o que diz o versículo 27. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. E quando a gente lê no versículo 32, o próprio senhor daquele servo vai dizer: servo mau, eu cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. A dívida dele foi cancelada, o pecado dele foi perdoado, de fato. Então, aquele homem, ele não ia pagar pelos seus pecados. Então, o que representa esses torturadores? Bom, a gente precisa entender que, ainda que o Senhor ele tenha nos perdoado com o perdão da salvação, tenha nos livrado do inferno,
Isso não significa que quando a gente pecar, ele não vai nos corrigir. Então, quando nós pecamos e não nos arrependemos, ou então quando nós deixamos de perdoar alguém, nós precisamos entender que o nosso Pai Celestial, ele vai nos corrigir, ele vai nos castigar, ele vai nos fazer passar por algum sofrimento, por alguma luta, para que nós venhamos cair em si e venhamos nos arrepender ou perdoar aquele a quem recusamos perdoar. Porque nós temos um Pai que nos ama, e a Bíblia vai dizer que o Senhor corrige a quem ele ama. Então, o fato de um cristão não perdoar outro cristão não significa que ele vai ser condenado, mas significa que ele vai ser corrigido para que ele possa ter consciência de que deve perdoar. E a ideia aqui é essa mesmo. Ele fala aqui no versículo 34, irado, o seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Ou seja, esse sofrimento nas mãos dos torturadores não era um sofrimento eterno, como seria caso aquele homem fosse vendido. Se ele fosse vendido, já era. Ele não ia mais pertencer àquele senhor. Mas, no caso, aquela situação ali com os torturadores era uma situação momentânea, temporária. Ou seja, é o castigo, é a correção do Senhor. E quando o texto fala até que pagasse tudo o que devia, essa expressão ela tem que ser comparada com o que está no versículo de número 30. Olha o que diz o versículo 30. Mas ele, o servo, não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Essa dívida aqui no versículo 34 não é a dívida de 10.000 talentos daquele senhor que foi perdoado pelo rei. Não. Essa dívida é a dívida do conservo daquele servo. Então, o texto não está falando da dívida do servo que ele tinha com o rei, mas sim da dívida do seu conservo que tinha com ele, a dívida de 100 talentos. Essa dívida. Então, o texto está dizendo que aquele homem seria entregue aos torturadores até que o seu conservo pagasse a dívida que ele tinha com o outro servo. Bom, aquele homem nunca ia pagar a sua dívida com o outro servo, ainda que fosse uma dívida pequena. Então, o único jeito para aquele homem se livrar dos torturadores seria perdoando a dívida. Essa é a ideia aqui no texto. E é por isso que o texto termina no versículo 35 dizendo: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. O texto está dizendo: perdoe o seu irmão. Porque se você não perdoar, o Pai Celestial, ele vai te corrigir, ele vai te repreender, ele vai te chamar a atenção, ele vai fazer você passar por uma situação difícil, por uma situação de sofrimento, para que você venha aprender a perdoar. E com isso não estamos dizendo que todo mundo que sofre é porque não perdoa ou é porque está em pecado. Cada caso é um caso. A gente precisa examinar cada caso individualmente, mas a gente precisa entender que sim, Deus ele corrige. Então, aqueles que deixam de perdoar os seus irmãos, eles devem ter em mente que Deus não vai ficar satisfeito com a sua atitude. Deus ele não vai ficar feliz. A comunhão com Deus vai ser afetada. E Deus ele vai corrigir, ele vai castigar de alguma forma para que a pessoa venha reconhecer o seu erro, venha se arrepender da ação de não perdoar e venha então liberar o perdão de boa vontade. Então, o que nós aprendemos aqui é isso. Se você foi perdoado por Deus das suas dívidas, dos seus pecados, cabe a você também perdoar os seus irmãos, porque o pecado que você tinha com Deus era muito mais grave do que os pecados que seus irmãos têm com você. Que Deus te abençoe e que essa palavra possa produzir reflexão na nossa vida e mudança
em nossas atitudes e relacionamento com os outros. Deus vos abençoe. Amém.